Vamos relembrar os direitos de personalidade? Código Civil, artigos 11 ao 21. Pois bem, quando nós falamos em direitos da personalidade, nós falamos sobre direitos civis que tutelam a integridade física, moral, psíquica de cada indivíduo. São atributos que pertencem a cada indivíduo e têm como características a irrenunciabilidade. Eu posso até não exercer os meus direitos de personalidade, mas não posso renunciá-los. São intransmissíveis. Eu posso até ceder, mas não posso doar, não posso alugar, não posso emprestar, não posso vender. São absolutos. O que significa isso? Que os direitos da personalidade têm efeito erga omnes. Significa que os direitos da personalidade de todo e qualquer indivíduo recaem sobre todas as pessoas. Tem um efeito em relação a todas as pessoas. Exemplo, eu preciso respeitar a honra de toda e qualquer pessoa e toda e qualquer pessoa tem que respeitar a minha honra. São também limitáveis. Eles devem ser exercidos nos limites da lei. Quem impõe esse limite, quem manifesta-se sobre esse limite, é o Estado. Exemplo, direito de liberdade. O Estado tutela a liberdade de cada indivíduo. Você nasce livre, você tem a sua liberdade. Mas se você comete, por exemplo, um homicídio doloso em relação a uma outra pessoa e você é condenado, a sentença penal foi condenatória, transitou em julgado, o Estado vai ceifar a sua liberdade com a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Pois bem, os direitos de personalidade também são impenhoráveis. Eles não podem ser tomados ou bloqueados por conta de dívidas. A penhora é um ato de constrição judicial. Exemplo, o devedor não pagou as suas dívidas para com o credor. O credor, observando que esse devedor tem patrimônio disponível, ele pede a penhora de um desses patrimônios, com a intenção de que o devedor pague a dívida. Então, os direitos de personalidade são impenhoráveis. Eles não são passíveis de constrição judicial, eles não podem ser tomados, não podem ser bloqueados por conta de dívidas. Interessante, não é? Quando nós falamos sobre direitos de personalidade, que são irrenunciáveis, intransmissíveis, absolutos, limitáveis, impenhoráveis, nós estamos falando de direitos que nascem com cada indivíduo e que esses direitos compõem, fazem parte da integridade física, exemplo, vida, liberdade, a integridade psíquica, pensamentos, expressões, e a integridade moral, intimidade, honra, a vida privada, a imagem de cada indivíduo. Então, exemplos de direitos de personalidade. Direito ao prenome, nome, sobrenome, direito à vida, direito à liberdade, direito de ter a sua imagem preservada, direito de ter a sua vida privada preservada e respeitada. Importante, destaque-se. Quando a pessoa nasce com vida, quando a pessoa já foi concebida e tem expectativa de nascimento com vida, nós temos aí os direitos da personalidade. Exemplo, o bebezinho nascituro, que já foi concebido, tem expectativa de nascimento com vida. Então a mulher está gestante e alguém ofende a honra daquele nascituro. É cabível a responsabilidade penal e civil por parte daquele
quem praticou a ofensa. Direito a prenome, nome, sobrenome. Toda pessoa tem o direito de ter a sua identidade, de ser identificada por um prenome, nome, sobrenome, de ser reconhecida através da sua estirpe, da sua filiação, no que diz respeito ao nome ou sobrenome. Direito à liberdade, todas as pessoas são livres nos termos da lei. Essa liberdade tem que ser exercida com responsabilidade. O direito de personalidade é limitável. Quem impõe esse limite é o Estado. Não é cada pessoa, cada indivíduo, isso não é voluntário. Então, os direitos da personalidade são direitos que integram, que fazem parte, que compõem a integridade física, moral e psíquica de cada indivíduo. Vale relembrar, a pessoa física, a pessoa natural tem os direitos de personalidade, a pessoa jurídica também tem o direito de personalidade. Então, quando alguém macula a imagem de uma empresa, essa empresa pode reclamar danos morais, danos materiais, observando cada caso concreto, uma vez auferida a responsabilidade, a culpabilidade, mediante uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado daquele que praticou o desrespeito à honra daquela pessoa jurídica, daquela pessoa física, em outras situações. Exemplo, a calúnia. Se alguém te calunia, a calúnia é um dos crimes contra a honra previsto no artigo 138 do Código Penal, você pode pleitear a responsabilidade penal e civil daquela pessoa que está te caluniando. Importante. Quando nós falamos em direitos da personalidade, em algumas situações, nós vamos verificar que pode ser reclamado, pode ser cobrado o respeito ao direito de personalidade de alguém que já tenha falecido. Exemplo, a calúnia, que é um dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, é punível contra os mortos. Então, se alguém caluniou seu pai, que já é falecido, você pode pleitear a responsabilidade penal e também civil daquela pessoa que praticou a calúnia contra o seu pai, que já é falecido. A responsabilidade penal, neste caso, no juizado especial criminal, porque a calúnia é um crime cuja pena máxima não excede 2 anos, é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime. E, uma vez comprovada a culpabilidade, a sentença penal foi condenatória e já transitou em julgado, você pode pleitear a responsabilidade civil desse caluniador em relação à honra, à memória, à imagem do seu pai. Então, os direitos de personalidade são atributos que cada indivíduo tem. Não tem como você tirar esses atributos de uma pessoa, renunciar aos seus atributos, tirar esses direitos que já nascem com você, desde o momento que você é concebido, que você tem expectativa de nascimento com vida. Fica a dica para o exame da OAB. Em relação ao direito de personalidade pleiteado em relação à pessoa que já faleceu, o respeito, o direito da personalidade da pessoa que já faleceu. Quem tem legitimidade para pleitear esses direitos? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, naquele exemplo que eu citei, de que alguém caluniou seu pai, você pode pleitear a responsabilidade penal da pessoa que praticou a calúnia, você é descendente. Então, você tem essa legitimidade. Outro ponto de destaque. Quando nós falamos sobre a integridade psíquica, a questão dos pensamentos, a questão das expressões, das manifestações que cada indivíduo tem. Eu tenho o direito de pensar aquilo que eu quiser, de me expressar da forma como eu quiser. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho que exercer esses direitos, esse direito à minha integridade psíquica, observando os termos da lei. Eu posso me manifestar, por exemplo, em relação a uma situação que eu não tenha gostado. Mas eu não posso ofender as pessoas envolvidas nessa situação, não posso achincalhar essas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Eu tenho que respeitar a honra, a imagem dessas pessoas, assim como elas têm que respeitar as minhas, a minha honra, a minha imagem. Então é preciso observar. Quando nós falamos nessa integridade física, moral e psíquica de cada indivíduo, todos nós temos esses direitos de personalidade, esses atributos, que são direitos.
direitos de personalidade, mas eles devem ser exercidos com responsabilidade nos termos da lei. Então, eu tenho o direito de pensar aquilo que eu quiser, de manifestar, de expressar aquilo que eu quiser, desde que eu observe os termos da lei em relação a isso. Não posso manifestar determinado fato, praticar determinada expressão em relação a determinada pessoa, ofendendo essa pessoa, achincalhando essa pessoa, seja pessoalmente, seja através das redes sociais. Eu não posso fazer isso. Então, tem que ter limites. Da mesma forma, a liberdade. A liberdade é um direito de personalidade que faz parte da nossa integridade física, a vida, o direito à vida. Ninguém pode matar ninguém. Toda pessoa tem o direito de nascer. Toda pessoa tem o direito de ter uma morte, como se diz, natural. Então, são exemplos de direitos de personalidade. O direito ao prenome. Prenome é aquela identificação que antecede nome ou sobrenome. Exemplo, Ana Costa Pereira. Ana é prenome, Costa Pereira é o nome ou sobrenome. Então, todas as pessoas têm o direito de ter prenome, nome, sobrenome, de ter preservado a sua honra, a sua vida privada, a sua intimidade, a sua liberdade. Fica a dica para o exame da OAB.